LDB, né? Essa aula aqui é na gravação de uma que nós já tivemos ao vivo, tá? Então, se você quiser participar dos grupos de estudos, só mandar mensagem para mim pelo Instagram, tá? Vou deixar na descrição. E todo dia nós temos aulas para concurso. E essa aula aqui, eu trouxe o essencial, aquele conteúdo que você precisa saber. Não tem como você começar a estudar para concurso e não saber esse conteúdo, tá? A BNCC, a LDB, ela vai ter quais finalidades, né? Ela vai estabelecer as diretrizes e as bases da educação nacional. Então, ela vai estar organizando também o sistema educacional brasileiro, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, tá? Ela vai visar ali, o desenvolvimento integral do educando, preparando ele para o exercício da cidadania e também da qualificação para o trabalho. Essas questões são fundamentadas lá na nossa Constituição, que é a nossa lei máxima, que é a Constituição Federal de 88, especificamente nos artigos 205 a 214. A partir disso, eu trouxe a questão aqui, que fala o seguinte: no contexto da história da educação, a primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional representou um passo importante na normatização do sistema educacional brasileiro, ao redefinir competências e ampliar a participação de entes federados. Considerando essa lei, assinale a alternativa correta. Bom, essa daqui eu já vou falar para vocês, porque ela tem alternativas com assuntos que nós ainda não estudamos, tá? Ela vai ser respondida, estou lendo aqui novamente, a letra B. Ela assegurou o direito à educação com recursos do Estado e conferiu às universidades autonomia didática, administrativa e disciplinar. Então, tornou as universidades uma autarquia. Por que eu trouxe essa questão? Por causa do que estabelece aqui da finalidade, que é a base, né? Organizar um sistema educacional, trazer o desenvolvimento integral e também a questão da qualificação para o trabalho. Então, apenas você tendo essa ideia da finalidade da LDB, você já conseguiria chegar a essa resposta aqui, tá? E nós temos os princípios que são muito importantes. O que mais cai é justamente falar sobre os princípios, tá? Posso dizer assim que 60% das provas vão ser norteadas pelos princípios, tá? Todas as leis que tiver na sua prova, comece sempre pelos princípios. No artigo 2, no segundo, vai falar assim: a educação é dever da família e do Estado e ela é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, traz lá da Constituição Federal esse conceito, tá? Agora, e no artigo 3º vai falar sobre a literalidade, né, dos princípios. E é interessante você decorar esses princípios. Deixo só um adendo aqui, que nesse meu slide, lá no princípio 8, tem 2 princípio 8. Por quê? O primeiro ele vai estar riscado, porque ele foi revogado. Então, o que está valendo é o de baixo, o segundo, tá? Então, quais são os princípios? O primeiro, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O segundo,
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. O terceiro, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. O quarto, respeito à liberdade e presa à tolerância. O quinto, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. O sexto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O sétimo, valorização do profissional da educação escolar. O oitavo, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. O nono, garantia de padrão de qualidade. O décimo, valorização da experiência extraescolar. 11º, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 12º, consideração com a diversidade étnico-racial. 13º, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 14º, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. 15º, garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação. Essa última, ela é a mais... ele foi incorporado recentemente, eu não sei se foi em 2025 ou foi em 2024, então é bem recente. E vai ter relação diretamente com outra lei brasileira, que é a Lei de Acesso à Informação, onde todas as informações públicas são o quê? Públicas, tá? Aí, seguindo aqui para questões, vamos para o artigo 3º da lei da LDB. Ela vai falar o quê? O ensino será ministrado com base em princípios. E qual não é um desses princípios, tá? Quando a gente resolveu essa questão lá, na aula ao vivo, eu falei o quê? Eles trouxeram os últimos, aqui ó, eles trouxeram os últimos princípios. Por quê? A tendência é que você veja esse texto aqui, vai começar a decorar os primeiros. Quando chegar lá nos últimos, você vai ter cansado. E aí você para de focar. É por isso que lá no meu método de estudo, a gente utiliza também flashcards. E aí você pode usar flashcards de diferentes maneiras, como o mais famoso atualmente, que é o Anki. Então, eu já deixei organizado ali para vocês utilizarem e poderem decorar esses princípios, sem esquecer nenhum, tá? Então, ele traz aqui esses últimos princípios, e aí pergunta qual que não está entre os princípios, tá? Aí tem a garantia de padrão de qualidade. Ó, a garantia de padrão de qualidade, ele está em qual princípio? Vamos ver aqui. Garantia de padrão de qualidade. É o nono. Vinculação entre educação escolar, trabalhos e práticas sociais. Vinculação é o 11º, vinculação. Consideração com a diversidade étnico-racial é o 12º. Garantia do direito ao acesso à educação, à aprendizagem em momento oportuno. Gente, o erro aqui está em momento oportuno. Olha só. Garantia do direito em momento oportuno do modo teórico, prático e valorativo. Deixa eu ver aqui qual que mais se encaixa.
Então, ele junta alguns: garantia do padrão de qualidade, respeito à garantia do acesso à educação. Então, na verdade, você vê que a letra D não tem completamente esse daqui. Em momento oportuno, jamais vai acontecer isso, tá? Jamais mesmo. Porque a educação, ela tem tempo, né? Não é à toa que eu vou trazer para vocês mais para frente os prazos, né? Quando que a criança tem que entrar na escola, até qual é a idade para o ensino regular. Tudo isso está ali na LDB, tá bom? E a letra E também está correta, respeito à diversidade humana, que é o 14º, tá bom? E nós entramos no artigo 4º, que vai falar sobre o direito à educação. E quais são os tipos de educação que nós temos? Nós temos a educação básica, obrigatória, gratuita, dos 4 aos 17 anos, que eu acabei de falar, né, que tem um período. Educação infantil, que é creche e pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, ensino a pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular, o EJA, e também programas suplementares, como acesso ao material didático, transporte, alimentação, para garantir realmente a permanência do educando nas escolas, tá? E aí, níveis e modalidades, né? Isso aqui, às vezes, cai para confundir você, a idade, ou então, a lei, geralmente, ela vai mudando, né? Como eu falei, a LDB teve uma atualização esse ano mesmo. Então, conforme vai mudando, pode ser que as questões venham para te confundir, tá? Então, na educação básica, nós temos a educação infantil, que é a creche até 3 anos, a pré-escola de 4 e 5 anos, o ensino fundamental com duração mínima de 9 anos, e início aos 6 anos de idade, obrigatoriedade, né? O ensino médio, que é a etapa final da educação básica, e formação geral e preparação para o trabalho e cidadania, tá? Educação superior, para quem quiser e conseguir passar também, né? Vou deixar esse adendo aqui. Cursos de graduação e pós-graduação, e tendo autonomia universitária, didático científico, administrativo de gestão financeira, ou seja, uma autarquia. Não acho que vai cobrar para vocês que são professores, que estão tentando vaga de ensino na educação básica, se a escola, se a universidade é uma autarquia ou não. Mas para quem vai tentar aí, técnico de assuntos educacionais, consultor legislativo, sabe que precisa saber isso e ir além, né? E as modalidades de educação. Então, o EJA especial, profissional e tecnológica do campo, indígena, quilombola e a distância. A distância, eu só gosto de frisar o seguinte: não quer dizer que é tecnológica apenas. Pode ser também aquelas escolas, aqueles ensinos que acontecia antigamente, que também era por correspondência. O ensino à correspondência também é um ensino à distância, tá? Então, não requer tecnologia para. Eu já vi questão cobrando isso, por isso que eu estou falando, já vi questão cobrando. Avaliação e frequência. Bom, a avaliação ela tem que ser contínua e cumulativa, e sempre focando ali no desempenho do aluno, com possibilidade de recuperação paralela, né? Ou isso que acontece nas escolas. Frequência mínima de 75% do total de horas letivas, e a carga horária anual é de 800 horas e 200 dias letivos. Eu já vi, por exemplo, colocar 200 horas, tá? Então, eles fazem mudanças sutis ali nos números para ver se você está atento às pegadinhas, tá bom? Então, esse é o conhecimento básico. Amanhã, quarta-feira, nós temos a continuação dessa aula aqui. Espero encontrar com vocês lá. Beijo!